O meu grupo vai estar falando sobre o fundamento arremesso e é composto por mim, Maiara, pela Tabata, pela Mariana, pelo Rai e pelo Anderson. O arremesso é a forma de finalização de um ataque onde o jogador ele lança a bola em direção às traves, objetivando o gol. E ele pode ser realizado de qualquer lugar da quadra. Só que é muito mais comum ele ser realizado entre a linha dos 9 metros e a linha dos 6 metros. O arremesso ele tem especificidades diferentes e ele não pode ter infrações, né? Que são algumas regras, que são pisar na linha, na área do goleiro, ou então arremessar abaixo dos ombros, sem ter um espaço para poder estar realizando o arremesso. E é muito comum esse arremesso ele ser denominado, né, ser chamado de arremesso de ombro, por causa da forma que é realizado. Então, tem algumas técnicas que são empregadas, que são colocadas para poder realizar o arremesso, e aí, como são feitas execuções diferentes, há nomenclaturas diferentes para alguns arremessos, né? Que a gente pode estar chamando de arremesso em apoio, arremesso em suspensão, arremesso com queda, com rolamento. Tem o arremesso de 7 metros, que é bastante conhecido, né? E quem confirma isso pra gente é o Vieira e o Freitas, que ele fala que a respeito do arremesso, que é um fundamento técnico que possibilita o jogador fazer o gol na equipe adversária e que basicamente existem 4 arremessos no handball, que são eles: em suspensão, em apoio, com queda e o arremesso com rolamento. Ele basicamente é aplicado desde o início no treinamento e repetido durante o tempo. E na medida do tempo ele vai sendo adquirido mais força e mais precisão dentro do seu arremesso. O arremesso em apoio, ele pode ser com um ou com os 2 pés fixos no solo. Quando o braço gira acima da altura do ombro e realiza-se o gesto. E o arremesso em suspensão é onde o jogador não está com contato com o solo. Após ele realizar as 3 passadas, ele gira o braço acima da altura do ombro e realiza o arremesso. O arremesso com rolamento, ele é uma forma do jogador estar amenizando o impacto do seu corpo com o solo. Ele realiza o gesto técnico e após de soltar a bola, ele realiza o rolamento, pode ser como uma maneira de frenagem do seu corpo. Muitas vezes eles utilizam isso como uma maneira de ser mais rápido para caso um contra-ataque rápido. Já o arremesso em queda, ele é mais comum ser utilizado por pivôs e por ponteiros. Ele é quando o jogador se projeta para dentro da área e realiza o gesto técnico em direção para frente ou lateral. E sem atrapalhar o adversário, ele solta a bola antes do seu corpo tocar ao solo. E o arremesso de 7 metros, ele é realizado após a penalidade, após uma cobrança de penalidade, onde o jogador fica parado na linha de 7 metros e realiza o arremesso apoiado em um dos pés. Bom, nós fizemos também o educativo de arremesso em apoio, em que eu dei o passe para o meu companheiro e após isso eu recepcionei e então fiz um deslocamento antero-posterior com a perna esquerda na frente e fiz o arremesso abaixo da linha do peitoral. O outro educativo seguiu a mesma ordem, contudo nós fizemos com os pés paralelos.
Fizemos o educativo aqui agora do arremesso em suspensão. Usamos os cones e os discos de deslocamento para demarcar a linha de 6 metros e a linha de 9 metros. Usamos também essa bola de meia. Como estamos na pandemia, nós temos recurso para conseguir uma bola de handebol oficial para a gente fazer a atividade. A atividade foi realizada da seguinte forma: a demarcação da linha dos 9 metros, contamos as 3 passadas, braço 90 graus acima da cabeça, fizemos o arremesso. Da mesma forma, fizemos na linha de 6 metros. Colocamos os cones entre a linha de 9 metros e a área do gol e fizemos as 3 passadas, braço acima da cabeça, salto e arremesso para o gol. Uma importante colocação é o seguinte: esse exercício para criança, para trabalhar com iniciação, você pode deixar a criança dar o tanto de passo que ela quiser. Deixa ela, não precisa de marcar as passadas, ela pode dar o número de passos que ela conseguir dar e fazer o arremesso para o gol, aonde estava demarcado com as camisas laranja e verde.
sabe, o handball é uma modalidade esportiva que, diante do jogo, acontecem muitas situações imprevisíveis. E com isso, é necessário que o treinador ele utiliza, formas de treinamento para preparar esse atleta para essas situações possíveis que pode acontecer. Por isso que as variações são importantes, para fazer com que o atleta ele consiga tirar vantagem na hora da execução em jogo. Vou dar exemplo de variação de arremesso. O arremesso de quadril. O arremesso de quadril é quando o atleta ele se lateraliza e aí faz o arremesso. Já o arremesso de vaselina, o balão, esse é quando o atleta fica frente a frente com o goleiro e finge que vai fazer um tipo de arremesso e muda. Por exemplo, ele finge que vai fazer um arremesso por cima do ombro, mas ele aí acaba fazendo um arremesso de cobridinha por cima do goleiro. Ou seja, ele tira vantagem. Então ele acaba enganando o goleiro para fazer assim um arremesso e aí acertar o gol.